Estamos no Maio Roxo, o mês dedicado à conscientização em relação às doenças inflamatórias do intestino. Nós vamos conversar agora com o Dr. Gutenberg Nóbrega, que levantou essa bandeira, né, Dr. Gutenberg? É preciso conscientizar a população sobre essas doenças. Vamos falar quais são as principais doenças inflamatórias que acometem o intestino hoje em dia? São duas doenças. A doença de Crohn, isso se retrata a um médico que descobriu a doença, e a retocolite ulcerativa. São doenças inflamatórias específicas do aparelho digestivo e que é o que a gente vai discutir aqui, vai conversar um pouco sobre isso. O que é a doença de Crohn? O que é que acontece no organismo de quem tem essa doença? Juliana, veja só, nosso objetivo aqui, eu e você, é a gente falar para todos. Não vamos falar só para... É como se todo mundo fosse médico ou todo mundo fosse enfermeiro. Não, vamos falar para todos. Aqui a gente fala para todos. Isso. Quando a gente sofre um corte, que a gente é feito uns pontos nesse corte, para cicatrizar tem que inflamar. O mundo inteiro agora, devido ao Covid, discute o que é inflamação. Era um assunto só ligado à medicina. Agora é o mundo inteiro. Em todo lugar que você vai, se discute a inflamação. Quando você inflama para cicatrizar, é liberado as substâncias nesse local. E essas substâncias vão atuar inflamando e depois cicatrizando. Só que quando você descobriu essas doenças, que são inflamações, como qualquer outra inflamação no intestino, a gente não sabia disso. A gente achava que essa inflamação era uma inflamação igual um corte que você sofria. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, se descobriu novas substâncias nesses locais de inflamação. Então, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são inflamações específicas que cursam com diarreia, com sangue, como se fosse igual qualquer inflamação, que você fica dolorido naquele local, então o paciente tem dor abdominal. Então, a doença é isso. A doença de Crohn, ela pode acometer da boca ao ânus, e a retocolite ulcerativa é uma doença específica do reto e do intestino grosso. Ela respeita esse limite, né, de não atingir o resto do intestino. Doutor Gutenberg, e o que é que as pessoas precisam ficar atentos, né, para buscar o tratamento, a importância do diagnóstico dessas doenças e do início do tratamento? A doença de Crohn, por exemplo, ela pode evoluir para algo mais grave? É muito importante, muito boa essa sua pergunta, porque a gente... Primeiro, eu estou gostando do modo da nossa entrevista, de a gente não abrir muito ao público. Por quê? Porque as pessoas podem interpretar errado nossa fala. Quem é que tem que se preocupar de investigar uma doença inflamatória intestinal? É qualquer diarreia que passe de um mês. Então, uma pessoa que teve uma diarreia de uma semana, não tem que se preocupar com doença de Crohn. Agora, você está há um mês com uma diarreia que não passa. Aí você tem que, naturalmente, procurar um médico e tem que haver uma investigação. A doença de Crohn ganhou importância porque se descobriu que qualquer inflamação crônica não é que não tem cura ou que não tem tratamento. Crônica é que persiste, apesar do tratamento. Depois de 10 anos, aumenta o risco de câncer. Depois de 10 anos, sem tratamento. Não é de 10 anos com tratamento. Se você está tratando, você não tem o risco. Você diminui muito o risco de câncer. Mas se você tem a doença e não trata ou trata inadequadamente, depois de 10 anos, aumenta o risco. Você quer um exemplo? Pedra na vesícula. Pedra na vesícula ainda tem questionamentos. Opera, não opera, eu não sinto nada, não devo operar. Mas qualquer pessoa que persistir 10 anos com pedra na vesícula, mesmo assintomático, sem operar, ele aumenta o risco de câncer na vesícula. Não estou dizendo que você vai ter, estou dizendo que aumenta o risco. Então,
A doença de Crohn, a preocupação é essa. O paciente em qualquer idade, com uma diarreia que passa de um mês, uma diarreia que vem com sangue, uma diarreia que você tem dor, né? Às vezes já tem um histórico na família de alguém que já teve a doença, certo? Quer dizer, teve uma perda de peso, tem uma anemia. Então você começa a se preocupar e tem que procurar um médico para poder haver um diagnóstico. Que médico deve ser procurado? Olha, os médicos que têm que estar habilitados a fazer o diagnóstico de doença de Crohn é o gastro, é o coloproctologista, o clínico geral, à medida que vai, ele é um fator captante muito importante, que o paciente termina sendo encaminhado para o coloproctologista, né? Então, você termina vindo. É um médico que você deve procurar, o médico de aparelho digestivo. Certo, doutor Gutenberg. Agora, os hábitos de vida, eles podem predispor o surgimento da doença de Crohn, por exemplo? Que a gente Olha, vê muito aí essa questão da alimentação, né, cada vez mais industrializada. Isso tem um efeito ligado ao aparecimento da doença de Crohn ou não? não, sim, há uma desconfiança disso. Há uma desconfiança de que nossos hábitos alimentares, a nossa vida hoje é muito mais estressante. Você tem ideia? Olha, quando começou essa história do Covid, a gente desconfiava, mas a gente não tinha como dizer, olha, vai ter a síndrome pós-Covid, pessoas com doenças desde o cérebro, coração, pulmão, aparelho digestivo, a gente não imaginava. E a gente hoje tem visto no consultório pessoas com intestino inflamado. Então a gente não sabe o que isso vai ter lá na frente. Então, tem sim relação com a nossa alimentação hoje ocidentalizada, ela é muito diferente de uma alimentação, né, de determinados países, e a gente não sabe o impacto que isso vai ter na frente. Mas hoje a gente faz muito mais diagnóstico da doença inflamatória. Hoje aqui, só para você ter ideia, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento mais na frente. O centro de infusão nosso aqui hoje tem mais de 100 pacientes de doença inflamatória intestinal. Muita gente mesmo. Tem estatísticas mundiais ou do país com relação às pessoas que são acometidas pela doença? Não, em relação ao país, não tem não, né? Mundial é uma incidência que vem aumentando, mas no contexto geral ela ainda é baixa, entendeu? Mas vem aumentando o diagnóstico, né? A gente está fazendo um diagnóstico mais precoce, porque antigamente que eu digo 20 anos, 25 anos, quando a gente ia fazer um diagnóstico de doença de Crohn, essa pessoa já estava numa fase muito avançada da doença, certo? Porque a doença de Crohn tem uma característica, ela inflama a mucosa do intestino e ela vai penetrando na parede do intestino, ela é perfurativa. A retocolite ulcerativa, ela só inflama a mucosa, ela distorce a mucosa. A doença de Crohn distorce a mucosa, mas é perfurativa. É uma doença evolutiva. Isso é uma característica da doença. Você, Então, hoje, quanto mais medicina, cedo for diagnosticado, melhor. Perfeito. Quanto mais cedo diagnosticado, quanto mais você for fiel ao tratamento, que não existe tratamento perfeito. Não existe tratamento perfeito para a doença de Crohn. Mas, mesmo não sendo perfeito, existe tratamento avançado. Entendeu a história? Como é que é o tratamento hoje, doutor Gutenberg? Olha, a medicina do passado, ela adotava o sistema que a gente chama de Step-Up. É uma sigla em inglês, passo a passo. É como se você começasse pelo primeiro andar, segundo andar, até chegar no 10º andar. E a medicina moderna faz o top-down. Você já começa do 10º andar para baixo. Então, hoje, corticoide, por exemplo, fazia parte do tratamento da doença inflamatória intestinal, o corticoide. O corticoide hoje é muito pouco utilizado, ele não trata. Ele tratava a inflamação como se fosse o corte da mão, mas a da doença do intestino não. Existe uma linha de medicamentos chamada biológicos, tá certo? Agora tem os interleucinas, né, que eles atuam nessas substâncias que têm essa área inflamada do intestino. É o anti-TNF e interleucina. Eles são medicações de alta tecnologia em que desinflama esse ambiente. Ou se não desinflama completamente, ele reduz essa inflamação para prolongar a vida dessa pessoa, do paciente. Esse é o objetivo. Porque às vezes o paciente não compreende muito isso.
Por exemplo, você pode tomar... Eu tenho alergia a camarão. Eu não tinha alergia a camarão. E eu comecei com alergia a camarão e fiz um edema de glote. Só não morri porque eu sou médico e eu sabia o tratamento. Cheguei no hospital, inclusive, orientei o tratamento. Mas eu não tinha alergia. Então, você pode começar um tratamento com aquelas medicações. Uma não dá certo, uma dá alergia, tudo. Mas, de uma certa maneira, as pessoas hoje vivem melhor. Você vai encontrar com um paciente de doença de Crohn ou de retocolite no elevador, no shopping, e você não sabe que ele tem a doença. Antigamente, este paciente nem ir para o shopping ele ia. Porque ele tinha tanta diarreia que ele não conseguia nem sair de casa. Entendeu? E essas crises de diarreia vão sendo controladas com esses medicamentos, é Esses isso? medicamentos, à medida que você controla a inflamação, que foi a grande mudança do tratamento foi essa. Porque antes desses biológicos, o que é que acontecia? Se você passasse chá de camomila e o paciente melhorasse, o médico considerava que ele estava bem. Só que a inflamação estava lá. Aí começou a aparecer os casos de câncer. Por quê? Porque a inflamação estava lá. Então, hoje, a grande mudança, o grande paradigma de mudança de paradigma no tratamento é que a gente trate a inflamação, que a gente combata a inflamação, para que, dessa maneira, evite as complicações da doença de Crohn, principalmente. Doutor Gutenberg, uma dúvida. Esse mês também é o mês de conscientização com relação à esclerose múltipla. E eu entrevistando uma médica, uma neurologista, ela disse que o grande desafio é porque tem o surto da doença ali naquele momento e depois ele passa. E a pessoa não busca o tratamento porque acha que era uma tontura qualquer. Isso acontece também na doença de Crohn? Por exemplo, a pessoa tem uma diarreia e depois passa, mas a doença continua lá, mas ela não está mais com aquele sintoma. E depois de alguns meses, lá à frente o sintoma volta. Tem isso, interessante essa sua pergunta, porque acontece as duas situações. Por isso que é importante o maio roxo. Acontece isso que você está falando, ou seja, o paciente, a média que o paciente procura um médico pela permanência dos sintomas demora mais de um ano. Ele tendo sintoma, melhora, piora e ele não vai. Até que alguém, ele conversando com alguém, olha, vá no médico porque isso não é normal. Ok? Porque existe uma condição sindrômica chamada síndrome do intestino irritável, que confunde muito com essa doença. E acontece a outra coisa, que é o paciente que vai ao médico, como a doença de Crohn tem uma linha borderline, ou seja, intermediária, em que ela não tem todas as características da doença, o paciente fica rodando de médico em médico e ninguém fecha o diagnóstico. Porque, às vezes, você tem que começar o tratamento da doença sem fechar o diagnóstico em 100%. Ou vamos dizer que a doença tem 10 itens, mas você está com 7 itens e não fecha o diagnóstico. Mas você tem que começar o tratamento. Porque o paciente tem lesão, porque o paciente tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, são essas coisas que acontecem as duas coisas. Então, tem que ficar atento, tanto os pacientes quanto os profissionais que vão receber esses pacientes. Exatamente. Nesse maio roxo, vai ter algum trabalho de conscientização voltado para os profissionais? Como é que vai funcionar aí? Como é que está funcionando a divulgação do maio roxo? Nos profissionais, funcionam através das sociedades médicas, tá certo? Então, você pega os proctologistas do Rio Grande do Norte, eles são vinculados à Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Alguns são vinculados ao GDIB, que é um grupo de estudos de doença inflamatória. Outros à Sociedade de Gastro. Então, nas sociedades médicas, está havendo uma grande divulgação. E nós estamos, o Hospital Gastropróprio, tentando trazer para a população essa conscientização, né? Passando essas informações. Isso, inclusive, tem a cartilha que o Hospital, o Gastropróprio produziu, né? Tá aí com o senhor. Tem o link aqui também, já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque quem quiser pode baixar para pegar essas informações. Porque a informação salva a vida, né, doutor Gutenberg? Muitas vezes você está em casa aí assistindo essa entrevista e aí vai despertar para procurar o médico e avaliar. Quem sabe você não pode estar com uma dessas doenças inflamatórias do intestino. Certeza.
E, naturalmente, agradecer a você, né, demais, por toda essa oportunidade da gente poder falar. Eu acho que é isso aí. Eu já tive situações dessas falas. A minha equipe aqui diz que eu devo falar mais. E a gente, às vezes, não fala tudo que tem que falar. Mas, toda vida que a gente passa essa mensagem, uma mensagem ética para o paciente, ética para os profissionais, para que a gente vá criando e perder esse medo. Eu já uso o biológico, o grande medo quando a gente vem para o paciente em si, eles consideram o biológico como se fosse uma quimioterapia, e não é. Ele é uma medicação estudada para aquela situação. Hoje, Juliana, se usa biológico para doença inflamatória, para psoríase, para doenças reumáticas. O biológico hoje faz parte da vida das pessoas. As pessoas é que ainda não têm conhecimento dessa medicação. A maioria dessas medicações você tem que tomar num centro de infusão, controlado, com o médico e a enfermeira acompanhando, e a Gastroproc tem um centro de infusão de biológico. Isso tem que estar registrado com as empresas, com os órgãos, todos esses cuidados para caso aconteça alguma intercorrência com a medicação, o paciente tenha uma assistência adequada. Então, a medicação ela é injetável e o paciente vai para a clínica para tomar. Tem Exato. efeitos colaterais, doutor Gutenberg, essa medicação? Porque as pessoas ainda têm receio de tomar. Olha, tem efeitos colaterais, sim, igual a qualquer medicação. Se você pegar a receita de dipirona e você for ler, você não toma. Verdade. Não toma. Porque não existe, você não vai ter uma medicação que você toma que não tenha reação. As medicações para gastrite, que todo mundo toma, omeprazol, né, pantoprazol. Aí, um belo dia, um médico, fazendo análise, viu que essas medicações, no uso continuado, acima de 2 anos, aumenta o risco de demência cerebral. Olha, foi um impacto mundial essa observação. Então, as medicações têm efeitos colaterais, por isso que tem que ter essa vigilância de profissionais capacitados. Os centros de infusão vieram para quê? Para treinar melhor o médico, treinar melhor o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que estão acostumados com aquele paciente. Esses centros de infusões vieram com esse objetivo, de que o paciente com pronto-socorro tomar uma medicação com aqueles profissionais que não estão habilitados a cuidar daquele problema. Né? Aqui no Hospital Gastroproc, eu me dedico a essa doença desde 2006, tá certo? O hospital, a gente procura estudar muito isso, se dedicar ao máximo pelos pacientes. Perfeição não existe. Às vezes as pessoas buscam a perfeição, ela não existe sim. Existe uma disciplina, uma dedicação. Esse centro de infusão, a enfermeira, a gerente de enfermagem, a enfermeira Elizabeth, com a equipe dela, que me auxilia muito, né? E Monique, que hoje também é enfermeira. Então, assim, todo esse processo acontece para que o médico possa dar o melhor de si para o paciente. Ótimo. Muito obrigada, doutor Gutenberg, por tantos esclarecimentos. Obrigada a toda a equipe da Gastroprocto também. A gente sabe que é um hospital referência aqui na nossa cidade, né? Quando a gente fala em tratamento dessas doenças, de doenças gastrointestinais e diagnóstico também, né? Exatamente. Eu acho que nessa entrevista toda, essa questão do diagnóstico é que tem que ficar mais marcada aí em quem está assistindo. Perfeito, perfeito o que você falou. As pessoas se atentarem a isso, né? E também, na hora que você recebe a informação, você exige mais do seu médico. Por exemplo, quando eu era estudante de medicina, eu tenho 34 anos de formado. Então, quando eu era estudante de medicina, você não tinha colonoscopia. Eu sou o segundo ou terceiro colonoscopista do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos a colonoscopia em tudo quanto é lugar. Todas as cidades têm colonoscopia hoje, as grandes cidades do Rio Grande do Norte. Só para você ter ideia. Mas existe um exame de uma substância chamada calprotectina. A calprotectina é um marcador inflamatório, é uma substância produzida na área da inflamação da doença de Crohn, que ela é muito específica da doença de Crohn. Então, se você está lá no interior, você é um médico clínico lá no interior, atendeu um paciente que está com mais de 1 mês de diarreia, o paciente tem um sangramento, você vai investigar doença inflamatória intestinal, aquele paciente que tem outra causa de diarreia, né? A calprotectina, que é um exame feito nas fezes, que hoje já está em todo laboratório,
ela é normal até 50. Se ela passou de 50, aumentar a investigação. Como? Encaminhando para o especialista e colonoscopia e outros exames que são necessários. Entendeu, parceiro? Então, informação salva vidas. Tem que todo mundo ficar atento. Muito obrigada, doutor Gutenberg. eu agradeço demais a atenção e qualquer coisa para as ordens.